Bom dia, pessoal. Pessoal, aqui esse vídeo que eu vou gravar é para finalizar aqueles problemas de aplicação que a gente começou em sala. Aqui do problema de programação linear, ficou faltando eu resolver um exercício com vocês. Aqui, que é esse problema de produção e estocagem. Então vamos ver aqui, eu vou ler o exercício aqui e a gente vai ver como que a gente vai construir esse modelo e fazer a implementação dele. Então aqui, ó, a LCL Armazéns e Comércio Limitada possui um armazém com capacidade de armazenamento de 200 mil toneladas de grãos. Então aqui eu já anotei essa capacidade de armazenagem aqui de 200 mil toneladas. Então isso aqui não pode ultrapassar esse valor. No início do mês de janeiro, a LCL tinha 8 mil grãos de trigo em seu armazém. Então aqui eu também anotei qual que era o estoque inicial de trigo. Considerando que a cada mês ela pode comprar ou vender trigo a preços pré-fixados pelo governo, e daí aqui na tabela 3, na tabela 3.10 tem os preços de compra e venda, em qualquer quantidade desejada, desde que sujeita às restrições de armazenagem e do estoque inicial do mês. Vendas máximas no mês e tem que ser igual ao saldo do mês anterior. Então aqui ele me dá duas restrições, né? As quantidades compradas e vendidas, né? Então o saldo final do teu estoque não pode ultrapassar a armazenagem. E o estoque inicial, ele sempre tem que ser, aqui a gente vai considerar menor ou igual ao saldo do mês anterior, mas ele nunca pode ultrapassar, né? Então resolva o problema de maneira a maximizar os lucros da operação nos próximos 12 meses. Então aqui, ele está pedindo para maximizar o lucro. Qual que é a atividade que ele vai realizar aqui? Ele vai realizar compra ou venda. Então aqui, ó, ele me dá os preços, né, só para vocês verem. Ele me dá os preços de venda para cada mês, de janeiro a dezembro, e os preços de compra para cada mês, certo? Então a atividade que ele exerce aqui é compra e venda. Então, as minhas variáveis do problema, as variáveis de decisão, vai ser uma quantidade comprada em um determinado mês e a quantidade vendida em determinado mês, certo? Daí aqui na restrição ele fala, né, que a restrição de armazenagem, né, você não pode ultrapassar essa restrição de armazenagem. Então, você tem que ver como ele está fazendo compra e venda. Você tem que sempre, em cada mês, identificar quanto que fica, né, no final do mês. Quanto que ele tem, quanto que ele vendeu, quanto que ele comprou, certo? Então, aqui a gente sempre tem que calcular qual que é o saldo desse mês. Como que vai ser o saldo do mês? Eu pego o saldo do mês anterior, menos a quantidade vendida, que é o que saiu, mais a quantidade comprada. Então, assim, eu vou saber quanto que eu tenho ali dentro do barracão cada mês. Então, por mês, eu preciso saber quanto que ficou. Daí, aqui eu escrevi todo mês a mês como que seria essa formulinha. Então, aqui, ó, eu inicio com 8 mil, que é o que ele falou, que ele é a quantidade de trigo que ele tem. Daí, então, para o mês de janeiro, vai ser o quê? Vai ser os 8 mil menos a quantidade que ele vender em janeiro, mais a quantidade que ele comprar. Mês de fevereiro vai ser a quantidade que ficou em janeiro, menos a quantidade que ele vendeu em fevereiro, mais a quantidade que ele comprou em fevereiro. E assim por diante até a gente chegar em dezembro, certo? Daí, a gente tem as restrições. Ele fala que aqui, ó, ele pode comprar, né, ou vender a quantidade desejada desde que sujeito às restrições de armazenagem, né? Então, qual que é a minha restrição de armazenagem? 200 mil toneladas. Então,
Aqui eu tenho uma restrição de armazenagem que o saldo em cada mês, o saldo no mês 1, 2, 3, até o saldo do mês 12, ele sempre tem que ser menor ou igual a 200 mil. Não posso ultrapassar. O total, né, desse balanço que a gente faz entre quantidade comprada e quantidade vendida nunca pode exceder 200 mil. E ele me dá uma outra restrição aqui, aqui ó, que as vendas máximas num determinado mês, não pode ultrapassar o saldo do mês anterior. Então, a gente vai colocar essa restrição de venda, que a quantidade de venda num determinado mês, não pode ultrapassar o saldo do mês anterior, certo? Isso daí a gente vai fazer para cada mês. Então, a quantidade vendida em janeiro tem que ser menor ou igual ao estoque inicial. A quantidade vendida no mês de fevereiro tem que ser menor ou igual ao saldo do mês de janeiro. E assim a gente faz até dezembro, certo? Então as restrições do problema são essas. Né? A gente tem essa restrição de armazenagem e a restrição de venda. Né? São essas duas as restrições que a gente tem. A gente só construiu, né, determinou, vamos dizer assim, essa variável auxiliar, porque a gente precisa saber qual que é o saldo que a gente vai ter em cada mês, né? Porque se a gente não souber o saldo, a gente não consegue construir essas duas restrições aqui, certo? E daí ele pede aqui no exercício para a gente resolver o problema de maneira a maximizar o lucro da operação. Como que a gente vai saber qual que é o lucro? O lucro a gente não calcula como a receita menos o custo, né? Então, o lucro é a receita menos o custo. A nossa receita qual que é? É a gente pegar e saber quanto que a gente vai lucrar, quanto que está entrando de dinheiro com a venda de trigo, né? E aqui a gente tem o preço de venda. Então, aqui eu vou pegar cada valor desse daqui e multiplicar pela quantidade que eu vendi no respectivo mês. Então, eu coloquei aqui 3QV1, que é o preço do trigo em janeiro, 6QV2, que é o preço do trigo em fevereiro, 8QV3, que é o preço do trigo em março, e assim por diante até dezembro. O meu custo vai ser a quantidade de trigo que eu comprei, que está aqui, ó, eu tenho o valor do trigo em cada mês aqui. Então, eu vou multiplicar o valor pela quantidade que eu comprei. Né? Então, 8QC1, mais 8QC2, mais 2QC3, até dezembro. Certo? Beleza. Aqui é a mesma. Então, aqui a gente montou o nosso modelo. Agora, a gente tem que implementar esse modelo. Então, vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu implementei o modelo aqui. Então, eu coloquei aqui ó, os meses. Eu coloquei aqui dezembro, porque a gente tem o saldo final aqui, que é o dezembro do ano anterior. Daí começa janeiro até dezembro, certo? Daí que eu coloquei o preço de venda, o preço de compra. Aqui é a quantidade de venda e quantidade de compra, que são as variáveis que eu vou deixar zerada essas variáveis aqui, certo? Para fazer com que o meu solver resolva e me gere uma resposta aqui. Aqui o saldo final. O saldo final, ele vai ser essas formulinhas aqui, ó. O saldo final de cada mês. Então, ele começa com 8.000, certo? Então, eu começo com 8.000. Aqui, o meu saldo final de janeiro, ele é quem? Ele é o meu saldo final do mês anterior, menos a quantidade que eu vendi em janeiro, mais a quantidade que eu comprei em janeiro, certo? Então, aqui eu tenho a fórmula.
Daí eu construo essa fórmula e daí é só a gente pegar aqui, arrastar para baixo, que a gente vai ter a fórmula para todos os outros, né? Então aqui, ó, o saldo final de dezembro vai ser quem? O saldo do mês anterior, que é o saldo de novembro, menos a quantidade que eu vendi, mais a quantidade que eu comprei, certo? Então, são essas formulinhas que a gente fez aqui, certo? Daí, aqui a gente tem o máximo de estocagem que a gente pode ter, que é o de 200 mil, certo? Então, aqui eu já coloquei a estrutura do modelo. Aqui só está faltando a gente colocar o lucro. Aqui o lucro, a gente vai escrever essa formulinha, a fórmula da receita e a fórmula do custo. Então aqui eu tenho que pegar o preço que ele me dá aqui e multiplicar o preço de venda, multiplicar pela quantidade vendida, e o preço de compra, multiplicar pela quantidade de compra, e fazer receita menos o custo. Então aqui, o que eu fiz? O Excel ele tem essa fórmula, soma produto, né? Então eu peguei aqui, ó, somar produto. Se vocês estiverem em português, o nome dessa função é somar produto, tá? Então aqui o meu está em inglês, que é sum product, que é em inglês, mas se o de vocês for em português é somar produto. Então, quando a gente coloca nessa função, eu pego, seleciono as células, ele vai pegar e multiplicar uma por uma e somar todas essas multiplicações, certo? Que é justamente o que a gente quer que ele faça. Então aqui, ó, somar produto. Eu peguei do B3 até o B14. Isso daqui tem que ser multiplicado, que é o preço de venda, pela quantidade vendida. Então ele tem que ser multiplicado pelo D3 até o D14, que é o que está aqui, ó, B3, B14, D3, D14. Então aqui ele vai multiplicar essa coluna por essa coluna e somar todas as multiplicações. Isso, que é o que eu vendi, que é a minha receita, eu tenho que subtrair do meu custo. E o meu custo é o quê? Somar produto, o preço de compra, multiplicado pela quantidade que eu comprei. Certo? Então, aqui está a minha receita e aqui está o meu custo. Eu faço um pelo outro e a gente consegue ter o lucro, certo? Quem não entender muito bem essa formulinha, faz normal, faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, vai fazendo na mão, certo? O importante é que vocês consigam colocar essa equação aqui, ó, certo? É o preço de venda vezes a quantidade vendida, mais o preço de venda vezes a quantidade vendida, e isso para cada mês. Se vocês conseguirem, né, utilizar essa fórmula somar produto, é mais fácil, né? Porque ele já sai direto. Se não, se vocês não entenderem, faça manual. Faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, até dezembro. Tudo isso menos esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, até dezembro. Certo? Vocês vão ter o valor do lucro aqui. Beleza. Agora, a gente vai no solver, certo? A minha função objetivo, ela está aqui, ó, no D15, então eu cliquei aqui, certo? Selecionei o D15, aí ela aparece, o B15, aliás, ela aparece aqui, ok? Eu tenho um problema do tipo de maximização, então eu vou deixar o max assinalado. Quais são as células que eu vou variar para eu encontrar essa maximização? São essas células aqui que eu vou variar, que é a quantidade vendida e a quantidade comprada. E as minhas restrições, né? Então aqui, ó, a minha restrição, a primeira é que a quantidade, a primeira restrição que eu coloquei aqui vai ser em relação
a quantidade vendida ela não pode ultrapassar o saldo do mês anterior, né? Então, aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui, que daí eu vou colocar de novo para vocês. Então, aqui, ó, add, certo? Então, aqui, ó, a minha quantidade vendida nesses meses aqui, ela tem que ser menor ou igual ao saldo do mês anterior. Então, eu vou selecionar do mês anterior até novembro. Por quê? Porque ele sempre... Opa! Porque, ó, eu selecionei essa coluna, ele vai comparar com essa coluna. Então, ele vai pegar o primeiro dessa com o primeiro dessa, o primeiro dessa com o primeiro dessa, o primeiro dessa com o primeiro dessa, certo? E ele vai seguir. Então, eu estou no último mês, saldo do mês anterior, certo? Então, eu seleciono essa coluna, tem que ser menor ou igual a essa coluna aqui. Adiciono. Daí, ele fala que o saldo, ele não pode ultrapassar a quantidade máxima de armazenagem. Então, a gente faz que isso daqui tem que ser sempre menor ou igual à minha quantidade máxima de armazenagem. Certo? Ok. Né? Então, aqui... a gente marca aqui que é o simplex, certo? Aqui a gente já marca também que ele não pode assumir variáveis negativas, né? E daí a gente consegue resolver. Solve. Daí aqui ele fala que o solver encontrou uma solução, todas as restrições elas foram satisfeitas, ok. Né? Então aqui a gente encontrou os valores, né, a quantidade comprada e vendida. Então aqui, ó, no mês de janeiro a gente não vai fazer nada, fevereiro nada. Em março ele fala para a gente vender 8.000 e comprar 200.000. Em abril nada, em maio nada. Em junho ele fala para vender 200.000 e comprar 200.000. Em julho ele fala para a gente vender 200.000, em agosto ele fala para a gente comprar 200.000 e em setembro vender 200.000. E o resto dos meses nada. No final a gente vai conseguir ter um lucro de 1.464.000. Certo? Pessoal, então faltava só esse exercício para a gente resolver. E daí eu vou gravar separado um outro vídeo, que daí são exemplos de programação linear inteira. Né? Então, assim, vocês assistem primeiro esse vídeo, daí a aula de programação linear inteira e os exemplos, ok? Então, até a próxima.